Venho aqui agora apresentar o meu trabalho de conclusão de curso pela especialização da Unifesp em Áfricas e suas diásporas. O tema que escolhi e que leva o nome desse meu artigo que foi lido durante esse período de conclusão é Negritude e Amefricanidade, uma breve análise comparativa. Eu, que sou o autor, sou Everton Silva Pereira, sou professor de escola pública aqui da Rede Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e fui orientado pelo professor Dr. William Robson Soares Lucindo. Eu sou sociólogo, cientista social por formação pela UFMG. As palavras-chave que eu escolhi para esse meu artigo são negritude, amefricanidade, diásporas e afrocentrada. Eu começo apresentando a perspectiva desse artigo, onde ele tem como objetivo estabelecer uma comparação aos conceitos de negritude criado por Aimé Césaire e a mefricanidade construído por Lélia Gonzalez. Nessa tentativa breve, o artigo vai dessecando as histórias biográficas dos autores e as possíveis motivações para a elaboração dos conceitos apresentados. Nesse sentido, o estudo tenta traçar uma hipótese de que há um diálogo entre os conceitos e esses intelectuais em questão, para que sejam confrontados com reflexões tanto do passado quanto da atualidade. Enquanto síntese para desenvolver esse artigo, eu coloquei aqui 2 pontos. O primeiro seria que a proposta do artigo apresentado, ela se assenta numa perspectiva de que esses conceitos possuem uma capilaridade de capital político e cultural para os pesquisadores negros e não negros que estudam questões relacionadas às diásporas africanas em continente americano e até mesmo também no território africano. Ou seja, ela pode ser, essa proposta minha de estudo, ser mais uma ferramenta antirracista nas ideias acadêmicas e, respectivamente, o alcance em frente à sociedade. Esse artigo ele foi desenvolvido e dividido em 5 partes, sendo elas a primeira a introdução, a segunda falando e apresentando Aimé Césaire e Lélia Gonzalez, a terceira com a titulação A Negritude se direciona à mefricanidade, a quarta sobre críticas sobre os conceitos, quinta as minhas conclusões finais e 6 as referências biográficas utilizadas para esse estudo. Enquanto referencial teórico metodológico, eu também apresento 2 perspectivas que foram importantes para a minha construção desse artigo. A primeira é que ela está fundamentada ou tenta se amparar na metodologia da história comparada. Esse artigo ele se fundamenta em analisar e comparar os conceitos de negritude e amefricanidade a partir da análise dos textos Discurso sobre a Negritude, de Aimé Césaire, e a Categoria Político-Cultural de Amefricanidade, de Lélia Gonzalez. Para isso, também essa investigação foi baseada em estudos já realizados de outros pesquisadores e pesquisadoras sobre os autores em questão e suas obras. Aqui eu destaco e enfatizo bem o livro Pele Negra, Máscaras Brancas de Frantz Fanon. E também coloco aqui como um referencial para colocar essa dinâmica da história comparada, a contribuição de Marcel Detienne com o livro Comparer l'incomparable, que traz para a gente aqui algumas perspectivas interessantes sobre como se construiu essa metodologia. O método de pesquisa de Marcel Detienne é a própria comparação histórica, de forma que historiadores e pesquisadores são convidados a mudar de atitude em relação ao seu labor, onde ele não está mais tão distante de seu objeto de pesquisa e passa a ser sujeito na história. É possível pensar o método comparado como uma maneira de desconstruir os argumentos reificados sobre determinados processos históricos e, dessa maneira, a interpretar-se as fontes sabendo que a comparação irá proporcionar resultados diferentes. A história comparada incentiva a evitar-se generalizações e, em contrapartida, coloca análises combinando os textos de acordo com seus eixos temáticos. Isso aqui eu pego na contribuição de Gabriel Durão, na sua tese de
na sua defesa, né, pela tese de doutorado de 2016. Ou seja, é importante fazer que a história seja comparada, colocando em questão as dinâmicas e conjunturas de tempo. Então, as pessoas que constroem essas histórias, constroem essas teorias, elas são comparadas de acordo com o tempo em que foi escrita e por quem foi escrita. E nesse sentido a gente se problematiza, se coloca em contexto de comparar com uma reflexão mais crítica de acordo com as condições de tempo e espaço. Para finalizar, eu coloco que esse meu trabalho, a partir das minhas conclusões, né, das considerações finais, eu elenco aqui 4 possibilidades de perguntas e reflexões com tudo isso que foi construído. A primeira, que é o que fundamenta principalmente na parte da introdução, é: existe um diálogo possível entre Césaire e Gonzalez? E como conclusão eu coloco que, de maneira direta, não existe esse diálogo, até porque Césaire ele é um autor que existiu antes de Gonzalez, então no contexto Gonzalez não necessariamente dialoga com Césaire, mas é possível ver que as contribuições de Césaire influenciam no sentido do pensamento do intelectual negro, né? Mas não é algo que fundamenta a construção feita por Gonzalez para construir seu conceito de amefricanidade. Então esse diálogo ele é muito mais num contexto epistemológico, pensando dos intelectuais negros em questão e de intelectuais negros que vieram antes e depois dos dois, mas não necessariamente num diálogo direto entre um ou outro. E para isso, aí eu construo uma outra segunda reflexão: a negritude para os movimentos sociais negros. Porque eu tento considerar a grande contribuição de Césaire para, levando em consideração hoje, os movimentos sociais negros da atualidade, como o Black Lives Matter nos Estados Unidos e em outros lugares diaspóricos, seja na América Latina, na América de uma maneira geral, e também em territórios europeus. É importante então fazer essa relevância sobre o contexto de negritude, porque isso promove um pensamento decolonial, fruto de muitas das contribuições e construções próprias de Aimé Césaire. E aí eu continuo também agora fazendo uma referência a Lélia Gonzalez e sua fúria negra feminista para a atualidade. É importante então a gente estabelecer que a Lélia Gonzalez ela foi uma progenitora, uma pessoa altamente responsável pelas discussões acerca de movimentos feministas negros, né? Tanto é que a sua obra ela se torna uma obra com muita influência, por exemplo, em Angela Davis, em outras mulheres negras que estão em contextos diaspóricos, e aqui no Brasil ela se torna um expoente muito importante, com reflexões cada vez mais próximas das realidades e das discussões do que envolve as particularidades das mulheres negras em território brasileiro. E por último, eu concluo esse meu trabalho pautando que essa ferramenta, né, esse produto aqui consolidado dessa investigação, ela se torna algo antirracista para a utilização das ideias de Césaire e Gonzalez. Ou seja, esses estudos, eles apontam, né, tanto de Gonzalez como Césaire, como um caminho importante para cada vez mais confrontar dinâmicas racializadas, dinâmicas onde depreciam o conhecer e a construção do conhecer e saber de pessoas negras ou de pesquisadores que se pautem sobre essas questões negras, sobre as questões étnico-raciais, portanto, tem uma relevância enquanto capital político, filosófico, histórico, para que os negros se tornem protagonistas das narrativas que contam sobre as suas dinâmicas de vida, seja em território diaspórico ou em territórios africanos. Por fim, tenho as referências bibliográficas. Eu coloco aqui em destaque as obras de Aimé Césaire, Discurso sobre o Colonialismo e Discurso sobre a Negritude, e as obras de Lélia Gonzalez, tendo em vista o texto A Categoria Político-Cultural de Americanidade e o texto, o livro, né, sobre um feminismo
afro-latino-americano pela mesma. Agradeço aqui imensamente a iniciativa da Unifesp e agradeço a oportunidade para concluir esse curso.